E aí, juventude feliz e sadia, tranquilo? Hoje eu vou fazer um tutorialzinho de como você pode converter aí imagens para bordado. É um tutorial que eu particularmente procurei por muito tempo e finalmente consegui encontrar esse meio bem tranquilo de fazer isso. Basicamente você vai precisar de 3 programas, o GIMP, o Inkscape e o Inkstitch. E todos eles são gratuitos, não tem versão de avaliação, não tem crack, não tem nada. Eles são programas que são mantidos por associações sem fins lucrativos e são programas de código aberto. Então você pode baixar tranquilo, que não vai te cobrar, não vai ter versão premium, nada. É totalmente gratuito. E aqui embaixo tem os capítulos, então você pode ver aí as partes que você se interessar, né? Então você pode ir pulando aí pelos capítulos. Então é isso, espero que vocês gostem do meu tutorialzinho, é nóis. A gente vai então utilizar aqui, o primeiro programinha é o GIMP. Aqui na própria homepage ele fala que ele é gratuito e de código aberto. Vou fazer o download do instalador. Vou fazer o download direto aqui. E é só clicar em salvar arquivo e pronto. Se você quiser dar um suporte aí pro GIMP, você pode fazer uma doação. Então eu vou baixar também o Inkscape. Ali ó, Draw Freely, ou seja, desenhe gratuitamente. Então pode baixar sem medo. Vou fazer o download aí pro Windows, mas se você tiver outro sistema operacional, você pode baixar pro seu sistema. Eu vou baixar os 64 bits no formato executável. Aí também tem uma página para você apoiar o Inkscape se você quiser. São contribuições voluntárias. E aí o Inkstitch, que é a grande estrela do nosso vídeo. Vou fazer o download dele aqui. De novo, mais uma ferramenta de código aberto. E agora ele já vem com o instalador. Antes ele tinha um arquivo zipado. Mas agora você pode baixar o instalador. Vou baixar aqui pro Windows. Faz o download direto. E aí, bem tranquilo, bem de boa. Agora eu vou fazer a instalação do GIMP. Você pode selecionar ali o idioma. E aí é bem tranquilo, você clica ali, ele vai fazer a extração dos arquivos, vai carregar. E aí é só você concluir a instalação do GIMP. Mesma coisa com o Inkscape, você vai ter ali os termos. A General Public License do GNU. Bem tranquilo. Aí você pode escolher algumas opções, do tipo criar os atalhos, onde que você vai instalar. Essa parte é um pouco importante. Eu recomendo instalar no local padrão, mas a gente vai ver depois porque que isso vai ser importante. Eu não quis criar um atalho. Aí ali tem as coisas que você quer instalar, e aí ele vai fazer o carregamento. Aí agora quando você for instalar o Inkstitch, ele vai aparecer essa pasta aí. Ele tem que aparecer essa pasta de extensões do Inkscape. E caso não esteja aquela pasta selecionada, você vai lá no Inkscape. Você abre ele ali. Você vai ali naquela barra superior em editar. Lá embaixo, preferências. A última opção ali. E aí você vai ter ali ó, o caminho das preferências. Dá um Ctrl C ou botão direito e copia. Abre o explorador de arquivos e cola esse endereço. Que aí você vai para a pasta de preferências, apaga esse final e dá um Enter. O final é porque é o nome do arquivo, né? Então você vai achar aí a pasta de instalação do Inkscape e vai em Extensions. Aí você copia o caminho da pasta Extensions e você usa ela no instalador do Inkstitch. Então quando você abrir o Inkscape, quando você clica em extensões, ele vai aparecer Inkstitch. Aí agora eu vou pegar uma imagem de exemplo para abordar. Eu vou pegar o Tux, que é o pinguim do Linux. E o bom do GIMP é que você pode colar uma imagem PNG, que ela já vai com transparência, diferente do Photoshop. Então agora a gente vai vetorizar a imagem no GIMP. E eu vou utilizar a ferramenta de seleção contígua para selecionar por cor. Então você pode ver que eu cliquei com essa ferramenta no preto e ele aparece tracejado a parte que está selecionada. Então você clica com o botão direito, seleção para vetor. Aí no canto direito, você vai ver aí que vai ter essa aba de camadas, de canais e de vetores. Então aqui a gente está vendo nossos vetores. Você pode renomear o vetor se você quiser, mas não vai ser necessário.
Uma dica é você não deixar o mesmo vetor com partes separadas. Então, por exemplo, não colocar no mesmo vetor os dois pés, porque isso vai dar problema com a extensão de bordado. Então eu vou fazendo aqui os meus vetores. Fiz aí as partes todas. E aí você vai clicar em qualquer vetor com o botão direito, exportar vetor. Agora é importante você ver essa opção aí embaixo, se está escrito, se está selecionado exporta todos os vetores, porque você precisa exportar tudo e não só o vetor selecionado. Então aí você vai nomear o nome que você quiser e é importante colocar .svg no final. Porque como o GIMP é um programa do Linux, o Linux não requer extensão de arquivo, mas o Windows precisa. Se você não colocar .svg, vai ter problema depois. Beleza, fechei. Agora a gente pode ver que ele aparece aí, ó. Ele aparece como um arquivo do Edge, mas ele tá lá, o meu arquivo SVG. Você vai entrar no Inkscape e vai abrir o seu SVG, que é o seu arquivo de vetor. Ele tá aqui, abriu. Você pode ver que ele tá só o contorninho do pinguim, certo? Agora a gente vai colorir ele. Você pode selecionar o vetor e aí você clica no preenchimento, escolhe uma cor, clica em contorno e clica no X. É importantíssimo clicar nesse X do contorno, porque senão ele vai dar problema na hora, ele vai tentar abordar as linhas e vai estragar tudo. Agora você pode usar a ferramenta de seleção e aí você coloca em cores, mas pode colocar cores ilustrativas, porque no fim das contas a cor que importa é a cor que você colocar na linha da máquina. Sempre faz na sequência os vetores de mesma cor. Então, por exemplo, eu fiz primeiro a parte preta, depois eu fiz os dois pés e o bico, e depois eu fiz a barriga e os olhos, que são agrupados por cor, para facilitar depois, senão a máquina pode interpretar errado e você ter que fazer muita troca de linha na hora da máquina. E aí se você fizer qualquer besteira, tipo arrastar sem querer, é só dar um Ctrl Z, tudo se ajeita. Então agora ó, pintei tudo, contorno sempre no X, e beleza. Agora eu vou botar no tamanho que eu quero, seleciona tudo, se certifica de que aquele cadeado tá fechado, se ele estiver aberto você vai distorcer a imagem, e eu vou colocar ali, por exemplo, 80 mm, ali no canto você pode ver a unidade de medida. Vou colocar 80 que é um tamanho que a minha máquina lê, vai no canto superior, extensões, Inkstitch Params. Aí ele vai abrir essa aba de parâmetros do bordado, vai ter várias abas onde você vai poder ajustar várias questões, e ele vai carregar esse simulador de bordado. Então aqui você vai poder ver todos os pontos, como ele vai fazer esse bordado. E aí você pode, por exemplo, fazer alguma alteração nos parâmetros. Por exemplo, eu vou mudar o grau de inclinação dos pontos. Vou colocar 30. Aí você dá um Apply and Quit. E aí você vai no Extensões, de novo, Inkstitch Params. E agora ele vai carregar o simulador com os parâmetros que você colocou. Então, por exemplo, agora ele está bordando a 30 graus. Como você pode ver aí. Então, se você estiver satisfeito com os parâmetros que você colocou, é só você fechar e clicar em salvar como. Ali em arquivo, salvar como. E aí, ao invés de você salvar como um Inkscape SVG, eu vou colocar o nome Tux Bordado. E aí, ali embaixo, você vai ver que tem várias opções do Inkstitch. Vários formatos que o Inkstitch suporta, que são formatos para bordado. A minha máquina é uma máquina da Brother com formato PES, então eu vou salvar em PES. Clica em salvar. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas não fecha o programa enquanto o mouse estiver com essa rodinha azul, porque ele está salvando o seu bordado, tá certo? Então agora ele terminou de salvar, o mouse voltou ao normal, você pode fechar. Se você quiser salvar, salva, se não, tranquilo. E agora você pode ver, eu coloquei aí na máquina. E aí a gente vai ver as partes. Ele vai bordar primeiro o branco, depois ele vai bordar o amarelo. E por último, ele vai bordar a parte preta. Agora eu só vou gravar um FAQ, umas últimas dicas aí. Primeira coisa, é possível vetorizar a imagem, criar o SVG no Corel ou no Photoshop? Sim, é possível, mas pode dar alguns problemas ali de compatibilidade, porque eventualmente ele vai mandar o vetor já preenchido pro Inkscape e isso pode dar alguma zica depois. Então, mano, faz no GIMP, que é muito mais fácil e é gratuito.
Outra coisa, tome cuidado para você não colocar duas partes separadas no mesmo vetor, isso vai dar um erro fatal, não vai funcionar. Eu frisei bastante, mas sempre clica no X no contorno lá no Inkscape, porque senão dá ruim. E bom, se certifique de que você instalou o Inkstitch na pasta certa, também isso é importante. Todos esses programinhas aí estão pro Linux, inclusive o GIMP já vem na maioria das distros. Então você pode realizar esse tutorial aí no Linux tranquilamente. Quando você for exportar o vetor no GIMP, não esquece de pôr .svg se você tiver no Windows, porque senão ele não vai funcionar. Se você tiver no Linux não precisa, mas no Windows é imprescindível você colocar .svg no fim. Alguns outros erros meio bobos também que pode acontecer é você esquecer de redimensionar a imagem e criar um bordado num tamanho maior do que o bastidor da sua máquina. Então vocês viram lá que eu coloquei 80mm de altura, porque eu sabia que era o tamanho que caberia no bastidor da minha. E também tomem cuidado com a formatação do pendrive. Às vezes você vai colocar o pendrive na sua máquina e ele não funciona. Pode ter a ver com o formato que o seu pendrive tá. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Comenta aí se você tiver alguma dúvida, eventualmente eu posso te ajudar. E deixa o like se você gostou. E é isso, rapaziada. Eu fiz esse tutorial porque eu procurei por muito tempo. E quando eu descobri essa solução completamente grátis, eu fiquei muito, muito feliz. E preciso compartilhar ela com o mundo, tá certo? É nóis. Falou.